Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Confesso que é um tema que eu não imaginava debater aqui com vocês, mas como o jogador vai se reapresentar, como é um jogador que tem contrato com o Atlético, acho que vale a pena a gente debater um pouquinho sobre Gonzalo Maestriani, que primeiro de tudo tem um título de ser um dos jogadores que mais me irritou com a camisa do Atlético desde que eu acompanho esse clube. É um negócio assim. Eu morria de raiva do Maestriani. Eu saí daquele 2024 com uma raiva do Maestriani proporcional à raiva que eu tinha do Kaique Rocha. Mas beleza, deixando o sentimento de lado, o Maestriani chega em 2024 no Atlético, depois de um 2023 muito bom com a camisa do América, sendo um dos artilheiros da Sul-Americana, fazendo muitos gols no Campeonato Brasileiro, não encaixa no Atlético naquela temporada, uma temporada que eu entendo totalmente quem não conseguiu encaixar com a camisa do Furacão, já que a gente está falando de jogadores que viveram um contexto muito difícil, com muitos técnicos, muitas ideias de jogo, mas querendo ou não, chegou a ter até uma boa média de participação em gols. Foram 21 participações em gol em mais de 40 jogos, na maioria ali naqueles jogos de Sul-Americana, chegou a ficar, sei lá, 30 jogos no Campeonato Brasileiro sem participar de gol. Foi emprestado ao Botafogo nessa temporada depois de uma negociação que quase aconteceu com o Vitória e, assim, também não funcionou tão bem no Botafogo. 17 jogos, apenas um gol, muitos gols perdidos que acabaram viralizando. E agora o Atlético tem um jogador que custa muito dinheiro. O Atlético, para trazer o Maestrani na época, ofereceu a ele um salário de 500 mil reais, um valor realmente elevado, principalmente se a gente for levar em consideração a média salarial que o Atlético costuma pagar. Então 500 mil reais é mega elevado para a realidade do clube. Não vai conseguir ninguém nem para conseguir o retorno financeiro do investimento que foi feito na contratação do jogador. E eu provavelmente não vejo também o Maestrani encontrando um clube nem no futebol brasileiro, nem no futebol sul-americano que pague as cifras que ele tem a receber do Atlético. Então, para o jogador é muito cômodo continuar como atleta do Furacão, na cabeça do jogador ali, ele tem direito a receber, realmente tem, foi o Atlético que ofereceu o contrato ao jogador, e vamos tentar entender tecnicamente se faz sentido ou não a permanência do Maestrani para a temporada que vem. Olha, gente, primeiro de tudo, o Atlético precisa de um atacante que seja um atacante mais de área que o Viveiros. Esse ano a gente já viveu muitos problemas pelo Viveiros ser um atacante de mais mobilidade. Quando jogava contra defesas mais fechadas, a gente tinha área pouquíssimo povoada. A gente tinha área pouquíssimo preenchida, pouquíssimo acumulada com os jogadores ali. Então você tinha um Atlético que às vezes até criava, mas não tinha ninguém para concretizar essas chances. No elenco do Atlético, a gente tem um jogador com essa característica que é o Renan Peixoto. O Renan Peixoto, que para mim faz uma temporada excelente. Principalmente, assim, Renan Peixoto e Maestrani tem seu posto, né, de expectativa e realidade. O Renan Peixoto chegou prometendo nada, um jogador, pô, com currículo zero, valioso, assim, para a torcida do Atlético se empolgar com ele e conseguiu entregar muitos gols. O Maestrani, diferente, chega como um dos artilheiros do Brasil prometendo tudo e entrega quase nada. Então, em questão de moral com a torcida, eu não tenho dúvida. Mas o Maestrani tem algo que o Renan não tem, que é o fato de já ter feito uma grande Série A. O Renan é uma grande dúvida em relação a qual vai ser o desempenho dele jogando contra algumas das melhores defesas do futebol brasileiro. Fisicamente, eu acho muito preparado, e sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Renan ele tem uma característica que é muito interessante, que é o fato de ser um jogador com a versatilidade de finalização muito legal. Assim, não à toa foi o jogador que menos precisou de minutos para fazer com que o Atlético é, o Atlético não, qualquer jogador fazer um gol no campeonato, né? Participar de um gol, menos de 100 minutos para participar de um gol na Série B, uma média muito legal. E se você vê esses gols, uma versatilidade muito grande, e vários desses gols também mostrando presença diária, né? Eu acho que o Mastrani ele tem uma característica que, assim, me cria muitas dúvidas que ele pode ser esse atacante área, que é a parte física. O Mastrani parece ser um atacante muito frágil fisicamente. O Mastrani parece ser um atacante, assim, pouquíssimo sólido fisicamente pra gente pensar em um jogador que
ele vai conseguir se impor fisicamente com os zagueiros ali numa área que você precisa estar o tempo inteiro duelando. Então acho que esse é um primeiro ponto que me faz questionar se faz sentido a gente ter o Mastrani no elenco como esse cara de área ou não. E outro ponto, assim, foi um jogador que perdeu muitos gols nas últimas 2 temporadas. Se você pegar a taxa de conversão, talvez não seja nem das piores. Mas se você pegar ali a possibilidade de finalização que o Mastrani teve, a chance de concretizar a chance que o Mastrani teve e ele não concretizou, é até um pouco assustador, assim. Eu lembro, por exemplo, um jogo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, que, cara, o Atlético perde 1000 chances naquele modelo ali do Varini, de ser um time que cria muito, de ser um time que leva muito perigo ao gol do adversário, mas perdendo gol a rodo, perdeu um gol numa derrota pro Botafogo de 1-0, que o empate nos garantiria na Série A. Perdeu muito gol quando a gente caiu pro Vasco na Copa do Brasil também. Tem um cruzamento do Coelho, ele perde sozinho na pequena área pro Léo Jardim. Então, um jogador assim que se chegou com a promessa desse instinto matador, eu acho que em nenhum momento conseguiu entregar esse instinto matador também. Então, no final das contas, o sentimento que eu tenho sobre no final das contas, o sentimento que eu tenho sobre o Mastriani é que ele traz lembranças, ele traz um clima de 2024 que eu não gostaria que tivesse no Atlético. Tecnicamente, também não é um jogador que se justifica. Gera dúvidas, mas é uma dúvida muito mais próximo de uma certeza que não vai dar certo do que uma certeza que pode dar certo. Mas eu acho que o debate acaba sendo necessário no aspecto de a gente precisa de um atacante de área que seja um pouquinho mais certeza do que o Renan. Não dá para, principalmente nos jogos que a gente vai pegar defesas fechadas, que na teoria são os jogos que a gente tem mais possibilidade de pontuar, a gente acreditar só no Viveiros. O Viveiros é muito bom para um modelo muito específico. Óbvio, pode se provar também um atacante que consegue povoar a área, gerar situações dentro da área. Mas por enquanto não é esse jogador e o Atlético acho que tem que se precaver nessa lacuna. O Renan parece como uma ótima alternativa, mas é jovem ainda. Acho que não tem ninguém da base nesse sentido próximo de subir. Talvez o Alas. Mas aí você também teria uma dúvida ali, até uma dúvida maior do que o Renan. Então, assim, não é porque o Maestrani tá sobrando que ele passa a ser uma boa opção. Pode ser testado no Campeonato Paranaense, aí ele vai ter que acabar com essa péssima pressão que ele deixou na primeira passagem dele. Mas o próprio clube, até por alguns casos ali de desentendimento do Mastrani com algumas pessoas internas do Atlético, acho que não apostaria na contratação do jogador. Então, para mim, por enquanto, sou muito convicto que o Mastrani continua não sendo uma boa alternativa. Acho que se apegar só ao que ele fez pelo América em um momento curto ali pelo Barcelona de Guayaquil, não seria o melhor pra gente. De jeito nenhum. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.